E aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa simplesmente espetacular. As duas cenas contempladas por João. Exatamente. João viu Cristo surrado, humilhado, crucificado, sangrando, corpo dilacerado. E agora João contempla uma cena diferente. Jesus glorificado, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, todo ele envolto de luz, o seu cabelo brilhava tanto que parecia como uma lã branca. Diante de todo esse cenário mostrado no Apocalipse, dá para fazer um paralelo. Imagina a cabeça do João funcionando. Jesus pendurado na cruz como um cordeiro abatido e agora Jesus glorificado como o leão da tribo de Judá. As duas cenas foram contempladas por João. Imagine ele estabelecendo esse paralelo na mente. Que cena fantástica que ele foi capaz de contemplar aqui no Apocalipse. E esse Jesus glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, disse para João no verso 17 e 18 de Apocalipse 1. Eu não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O inferno aqui é Sheol, sepultura. Agora note um detalhe muito interessante. Quando Jesus esteve aqui na terra, o príncipe deste mundo era Satanás. O próprio Cristo havia declarado isso. Se você der uma olhada em João 16, verso 11, Jesus declara: o príncipe deste mundo é Satanás. Anteriormente a Satanás, o príncipe era Adão. Adão perde as chaves deste mundo para Satanás, que o vence na tentação, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Jesus retoma o controle lá na cruz do Calvário. A morte de Cristo garantiu a vitória sobre o pecado, mas o triunfo só veio através da ressurreição, porque com a morte o diabo até imaginou que havia vencido. Mas com a ressurreição, o triunfo de Jesus sobre a morte também garantiu a completa derrota do inimigo das nossas almas. A chave deste mundo, o governo deste mundo voltou para as mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus é quem manda agora, meu filho. O diabo não tem mais vez, graças à vitória do Filho de Deus contra o diabo e contra a morte e contra a tentação. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo reitera tudo isso afirmando-nos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16 até o 18, que a nossa pregação e a nossa fé seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado. E Jesus diz, por intermédio dos evangelhos, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ressuscitará tal qual ele ressuscitou. Ou seja, Jesus experimenta a ressurreição para mostrar para os seus filhos que todo aquele que passar pela morte, crendo nele, uma vez que creu nele quando em vida estava, vai ressuscitar também. Exatamente. Agora, se eu acredito, como muitos evangélicos estão dizendo por aí, que o indivíduo morre e vai para o céu, como é que vai haver ressurreição se no céu o indivíduo está? Vai descer lá do céu para brotar aqui na terra de novo? Não, mano, seria um processo muito ruim. Não funciona, não é coerente. Por quê? É mais coerente você acreditar nas escrituras sagradas, que diz que a morte é como um sono, que você está dormindo e que vai ressuscitar, que vai despertar, tal qual Lázaro, tal qual a filha de Jairo, que estava dormindo o sono da morte, tal qual Lázaro, que estava dormindo o sono da morte, porque esta é a metáfora usada por Jesus. Agora, é muito incoerente dizer que morre e vai para o céu e depois acreditar no processo da ressurreição. Se o indivíduo morre e vai para o céu, não precisa ter ressurreição. E se não tem ressurreição, a fé é vã. Porque Paulo disse que é vã a nossa pregação se Cristo não tivesse ressuscitado. E a ressurreição de Jesus é o que ele garante para cada um de nós por intermédio do seu sacrifício, porque conforme ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Se é vã a fé, se Cristo não ressuscitasse, torna-se vã a minha fé, se não creio na ressurreição que Jesus outorga a todo aquele que nele crê. Compreende? Você começa a jogar as coisas na lata do lixo, um processo de desmontagem, de desconstrução do que Cristo construiu através do seu sacrifício. É nesse naipe, é nessa perspectiva, nos tornamos muito incoerentes com a própria verdade ensinada por Jesus. Se vamos neste caminho
completamente errado de acreditar que existe vida após a morte. Não temos subsídio acerca disso na palavra do Senhor. O que temos é um Cristo que venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, retomou as chaves, retomou o controle e o domínio e garantiu a vitória para cada um de nós também. Portanto, a morte não deve nos assustar, porque é apenas um breve período de sono do qual um dia despertaremos mediante o chamar do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, a ressurreição e a vida. Ore comigo, Pai querido, obrigado pela esperança que temos, pela vitória que o Senhor obteve, concedendo-nos agora a garantia de que no Senhor também somos vencedores, em nome de Jesus.